Bem-vindos! Eu sou a Tatiana e você está dentro do Invisível. Hoje vou ler o resumo do 4º capítulo do livro O Continente Perdido de Mu. Vamos lá? Capítulo 4 Restos do Continente Perdido. Os restos do continente de Mu são inúmeros e variados. Entre os documentos escritos, alguns nos falam do aparecimento do homem sobre a Terra, como as tabuinhas Naacaus. Os manuscritos americanos, que são inumerosos, nos informam que o país de Mu ficava localizado a oeste da América. Os documentos asiáticos são unânimes em afirmar que Mu, a mãe pátria, se achava a leste da Ásia, na direção do Sol Levante. Portanto, a mãe pátria do homem, achando-se situada entre a América e a Ásia, ficava no meio do Oceano Pacífico, e sobre as ilhas encontramos vestígios de pedra de suas cidades e de seus templos, bem como de uma raça branca. Começarei pelos escritos americanos. O manuscrito troano em primeiro lugar. É um livro maia, muito antigo, escrito no Yucatán. Calcula-se que ele tenha uma idade variável entre 1.500 a 5.000 anos. Trecho 1, abre aspas. No ano 6 de Cã, no 11 Muluk do mês de Isaac, tiveram lugar terríveis tremores de terra, que se prolongaram até o 3º Xuém, sem interrupção. O país das colinas de terra, o país de Mu, foi sacrificado. Tendo-se soerguido 2 vezes, desapareceu durante a noite, após ter estado permanentemente flagelado pelos fogos dos abismos. Como estavam sob pressão, a terra se levantou e ficou inundada em diversos pontos. Por fim, a superfície se fendeu, e as 10 tribos foram dispersas e dizimadas. O país só sobrou com os seus 64 milhões de habitantes. Há 8.060 anos antes de ser escrito este livro. Fecha aspas. Geologicamente, a descrição do, abre aspas, país das colinas de terra, fecha aspas, é absolutamente certa e explica as pedreiras da Ilha de Páscoa. Trecho 2, abre aspas, o lugar de origem dos mistérios sagrados, Mu, as terras do oeste, esse país de Cui, a mãe pátria dos deuses, fecha aspas. O nome geográfico da mãe pátria do homem era, abre aspas, as terras do oeste, fecha aspas, ou Lemúria. E como o manuscrito troano foi escrito na América, é evidente que as terras do oeste estavam situadas a oeste da América. Esse país de Cui significa o país das almas perdidas. O Ka egípcio, com seus vários significados, provém de Cui, maia,
K-U-I. Abre aspas. O país de Cuy era, na linguagem maia, a terra natal da deusa Maia, a mãe dos deuses e do homem. Fecha aspas. Codex Cortesianus. O Codex Cortesianus é outro antigo livro maia que escapou da destruição pelo fanático abade espanhol Landa. Esta obra se encontra atualmente no Museu Nacional de Madrid. As letras, as figuras e os símbolos indicam que ele é contemporâneo do manuscrito troano. A linguagem do Codex Cortesianus, entretanto, é muito mais simbólica que aquela do manuscrito troano. Vejamos alguns trechos sobre este mesmo tema. Abre aspas. Com o seu braço poderoso, o homem produz um tremor de terra ao pôr do sol e durante a noite. Mu, o país das colinas de terra, submergiu. Fecha aspas. Abre aspas. Mu, a vida dos mares, submergiu durante a noite. Fecha aspas. Abre aspas. O país do chefe morto está agora sem vida. Não existe mais. Após haver por 2 vezes desmoronado, o rei dos abismos, esforçando-se para sair, a sacudiu de alto a baixo, a aniquilou, a submergiu. Fecha aspas. Abre aspas. Por 2 vezes, Mu é abalada em seus fundamentos. Foi agora sacrificada pelo fogo. Explodiu, sacudiu violentamente de alto a baixo pelos tremores de terra, dando-lhe um pontapé, aquele que tudo agita como uma massa de vermes, a sacrificou naquela mesma noite. Fecha aspas. É claro que o Codex Cortesianus e o manuscrito troano foram escritos segundo os arquivos do mesmo templo. O documento de Lhasa. Esse documento foi descoberto por Schliemann no velho templo budista de Lhasa, no Tibete. É mais moderno e não está escrito em caracteres maias. Eis um trecho interessante. Abre aspas. Quando a estrela de Baal caiu sobre o lugar que atualmente não passa de céu e mar, as 7 cidades com suas portas de ouro e seus templos transparentes tremeram e foram sacudidas como folhas numa tempestade, e um dilúvio de fogo e fumaça se elevou do palácio. Os gritos da multidão se elevaram aos céus. O povo buscava um refúgio em seus templos e fortalezas, e o sábio Mu, o Ra-Mu hierático, vestiu-se e lhes disse: Não havia previsto isso? E as mulheres e os homens, em seus melhores trajes bordados com pedrarias, se lamentavam. Mu, salva-nos! E Mu replicou: Vós ireis todos morrer com vossos servos e vossas riquezas, e de vossas cinzas surgirão muitas nações. E se elas se esquecerem que são superiores, não por causa de seus trajes, mas por causa do que fazem, a mesma sorte lhes será reservada. As chamas e a fumaça abafaram as palavras de Mu.
a terra e todos os seus habitantes foram feitos em pedaços e tragados pelas ondas. Fecha aspas. Baal é uma palavra maia que significa Senhor dos Campos. Le Plongeon descobriu em Yucatán documentos declarando que, abre aspas, a cabeça hierática do país de Mu profetiza sua destruição e certas pessoas, ouvindo essa profecia, seguiram para as colônias e conseguiram assim se salvar. Fecha aspas. Le Plongeon morreu muitos anos antes de Schliemann publicar o documento de Lhasa. Templo de Uxmal. Esse templo acha-se situado em Uxmal, no Yucatán, e de Le Plongeon o chamou, abre aspas, Templo dos Mistérios Sagrados, fecha aspas. Sobre seus muros podemos ler uma importante inscrição, abre aspas. Esse edifício é um monumento comemorativo dedicado à memória de Mu, as terras do Oeste, o país de Cui, a terra natal de todos os nossos mistérios sagrados. Fecha aspas. Esse templo está colocado com a frente para o oeste, onde se encontrava outrora a Mãe Pátria. A Mãe Pátria se encontrava a oeste da América. Além disso, e o que é mais importante, ela nos informa que os ensinos religiosos desse templo provinham de lá. Pirâmide de Xochicalo é anterior às pirâmides egípcias. Uma de suas faces traz inscrições em forma de quadro, divididas em duas seções. A mais alta descreve a destruição de Mu, as terras do oeste, a origem das forças que causaram essa destruição. Essa pirâmide foi erigida para ser um monumento dedicado a Mu, a mãe pátria do homem, as terras do oeste, a fim de conservar para a humanidade do futuro a recordação de sua existência e de sua destruição. Os pilares que assustem foram atingidos por forças poderosas, se desfizeram e Mu, com todos os seus habitantes, foi tragada pelo abismo das águas. No Timeu de Platão, lê-se que essa pirâmide mexicana é uma reprodução exata da colina sagrada da Atlântida, onde se erguia o templo de Poseidon. Platão viveu no IV século antes de Cristo e ainda nos querem dizer que Cristóvão Colombo descobriu a América. Acade de Zib. Na cidade de Chichén Itzá, existe uma pedra que forma o lintel da porta da câmara interna de um edifício chamado Acade de Zib. Ela representa as terras do oeste, destruídas por tremores de terra e submergidas. Tradições maias. Os maias do Yucatán consideram o oeste como uma, abre aspas, região de trevas, o lugar onde as almas dos mortos
retornam ao seio de seus antepassados, fecha aspas, segundo o Codex Cortesianus. Valmiki, em, abre aspas, Ramayana, fecha aspas, volume 1, página 342, escreve, abre aspas, os iniciados maias, os Naacaus, saindo da sua terra natal a leste para propagar a religião e as ciências, seguiram primeiro para a Birmânia e ensinaram os Nagas. Da Birmânia foram para a Índia, no Deccan, de onde levaram sua religião e seus conhecimentos para a Babilônia e depois ao Egito. Fecha aspas. Birmânia. Em Angkor Thom, no Camboja, pode-se ver os animais estilizados que os arqueólogos batizaram de, abre aspas, leões, fecha aspas. Estão todos colocados com a face voltada para o leste, na direção de onde se encontrava a mãe pátria. É evidente que esses animais fazem alusão a Mu, porque eles pronunciam o seu nome, bem como mostram suas gargantas estilizadas em forma de retângulo, uma das formas da letra hierática M no alfabeto de Mu e um de seus símbolos. Os ancestrais dos polinésios atuais, que se tornaram selvagens, viviam outrora no próprio núcleo da civilização mundial. Os grandes vestígios de pedra das ilhas do Pacífico. Esses vestígios não são encontrados em um grande continente, mas, ao contrário, sobre minúsculas ilhas habitadas por selvagens. São obras de uma grande civilização desaparecida que existiu há milhares de anos. Ilha de Páscoa. Esta ilha está situada na extremidade sudeste da Polinésia, a 2.100 milhas do litoral da América do Sul. Sua superfície é de apenas 118 km². Nela encontramos cerca de 550 pedras esculpidas, estátuas colossais e outros exemplos de arte de uma grande raça pré-histórica. W.J. Thomson, que é, ao que parece, a maior autoridade a respeito das estátuas da Ilha de Páscoa, nos diz, abre aspas, a maior das estátuas encontra-se em uma das pedreiras. Está inacabada e mede mais de 21 metros de altura. Descobrimos a menor delas em uma gruta, com quase 1 metro de altura. A maioria delas mede de 5 a 7 metros. Supomos que essas estátuas representam as personagens aos quais eram dedicadas. Fecha aspas. Esses imensos blocos de pedra são encimados por globos vermelhos, quase todos esculpidos na rocha vermelha dos vulcões extintos. Um desses globos tem 4 metros de diâmetro. Ele se encontra na pedreira dos montes Terrai. Além das estátuas, encontramos na Ilha de Páscoa várias plataformas imensas de pedra esculpida. Tem 10 metros de altura e comprimento de 60 a 100 metros. Essas massas de pedra esculpida
aguardavam serem expedidas para outras regiões do continente, para a construção de templos e palácios. Os vestígios de um grande templo de pedra são encontrados perto dos vulcões extintos de Ranroraca e de Ranahau. As ruínas de pedra formam um quadrilátero de cerca de 30 metros de comprimento por 7 metros de largura. As paredes que não caíram têm 1,30 m de altura e espessura de 1,50 m. Certas pedras dessa construção estão esculpidas com imagens, os símbolos sagrados da primeira religião da humanidade. Fecha aspas. Thomson, com o auxílio de um velho indígena, o único da ilha que conhecia o significado dos símbolos dessas tabuinhas, decifrou e traduziu algumas. Eis a tradução feita por Thomson de 2 delas. Tabuinha número 1, abre aspas. Quando esta ilha foi criada e se tornou conhecida de nossos antepassados, o solo era atravessado por ótimas estradas pavimentadas de pedras lisas. Essas pedras estavam tão bem unidas e colocadas que não se viu os seus limites. Os cafeeiros orlavam as estradas e as sombreavam, formando um túnel com seus ramos entrelaçados. Eck foi o construtor dessas estradas, e é ele que se assenta no lugar de honra, onde as estradas se separam para seguir em todas as direções. Nesse país feliz, esse belo país, onde Romarra viveu outrora com Angarva, sua bem-amada, Turaki escutava a voz das aves e as alimentava. Fecha aspas. Podemos ver ainda atualmente vestígios dessas estradas sobre a Ilha de Páscoa, bem como em outros arquipélagos dos mares do sul. Tabuinha número 2, chamada, abre aspas, o Grande Rei, fecha aspas, conta a seguinte história, abre aspas. Essa pequena ilha fez parte outrora de um imenso continente, atravessado por numerosas estradas maravilhosamente pavimentadas de belas pedras lisas. As estradas estavam tão bem feitas que formavam uma teia de aranha, e ninguém conseguia descobrir o seu começo nem o seu fim. Fecha aspas. Arquipélago Cook. Esse arquipélago acha-se situado a 40 graus ao sul do Havaí, a meio caminho entre Tahiti e as Ilhas Fiji, mais ao sul. Lembro-me de 2 ilhas desse grupo, Rarotonga. Sobre essa ilha encontramos um pequeno trecho de estrada que se menciona na tabuinha da Ilha de Páscoa e nas lendas. Mangaia é a ilha mais meridional do arquipélago, tendo metade do tamanho da de Páscoa. Nela encontramos vestígios idênticos. Como não existem pedreiras e nenhuma prova que leve a pensar que as pedras foram lá esculpidas, tudo leva a crer que elas foram trazidas de longe.
Tonga Tab é um atol de coral pertencente ao arquipélago de Tonga. Não existe a menor porção de pedra sobre esta ilha, apenas corais. E, todavia, encontramos um imenso monumento de pedra, em forma de arco composto de 2 enormes pilares, pesando cada um pelo menos 70 toneladas, ligados por uma outra pedra pesando cerca de 25 toneladas. Como não existe pedra nesta ilha, e achando-se as pedras mais próximas a 200 milhas de distância, pode-se perguntar quais seriam os navios dos homens pré-históricos para que pudessem transportar pesos tão consideráveis, como eles as colocariam sobre os barcos, e qual o material que possuíam para as erguer onde se encontram atualmente. Ilhas Gilbert e Marshall. Encontramos em várias ilhas que formam esses 2 arquipélagos pirâmides de pedra altas e esguias. Os indígenas utilizam os símbolos sagrados da Mãe Pátria como adornos, sem saber interpretar os desenhos nem o que eles significam. As Carolinas. Em todo o Oceano Pacífico, não encontramos ruínas tão surpreendentes como as das Ilhas Carolinas. O que mais perturba é que elas se acham situadas, abre aspas, na direção do sol nascente, para quem vem da Birmânia, fecha aspas, no lugar onde, segundo as tabuinhas Nacal e Valmiki, se encontrava outrora a Mãe Pátria, de onde saíram os primeiros colonos da Índia e da Birmânia. Panape. É nessa ilha, parece-me, que se encontram os vestígios mais importantes em todos os mares do sul. Trata-se de ruínas de um grande templo. O templo possui cavernas, criptas, passagens e plataformas. Está cercado de canais e de obras defensivas em terra. A construção é de basalto. De acordo com os indígenas, esse templo foi ocupado há muitas gerações passadas pela equipagem de um navio pirata espanhol naufragado. Encontramos ainda vestígios desses foras da lei numa das cavernas que servia, sem dúvida, de entreposto. As ruínas de Panape são as de uma das capitais da Mãe Pátria, uma das 7 cidades sagradas. É impossível determinar o número de habitantes que ela possuía, mas devia ser de pelo menos 100 mil. Swallow fica a 120 milhas a leste de Panape. Sobre essa pequena ilha encontra-se uma pirâmide semelhante àquelas de Guam e de Tinian. A oeste da ilha vê-se um grande quadrilátero de pedra, contendo vários montículos. Parece que se escavarmos a terra e o guano que o recobre, descobriremos um edifício. Kusai fica no extremo sudeste do arquipélago de Marshall. Nesse lugar e nas ilhas que o circundam, podemos ver ruínas semelhantes às de Panape, porém de menor importância.
Ao sul desse porto partem vários canais orlados de pedras. Eles se entrecruzam, formando ângulos retos. Entre esses cruzamentos existem ilhas artificiais que continham as edificações de outrora. Aí existe uma torre com cerca de 12 metros de altura. As lendas indígenas dessa ilha nos informam que, abre aspas, o povo que aqui vivia outrora era muito poderoso. Possuíam grandes navios para viagens longas, para o leste ou oeste, e eram necessárias muitas luas para chegar ao destino. Fecha aspas. Isso não concorda de maneira estranha com Valmiki, que diz, abre aspas, os maias eram poderosos navegadores, cujos barcos percorriam os oceanos em todas as direções, tanto no sul como no norte, fecha aspas. Lely. Essa ilha acha-se separada de Kusai por um canal estreito. Pode-se ver uma colina cônica rodeada por um muro de espessura considerável, com 6 ou 7 metros de altura. A ilha toda apresenta uma série de portões e enclaves ciclópicos. Os indígenas dessa parte das Carolinas são extremamente hostis ao homem branco. E em 1874 ainda eram canibais. Mais tarde se tornaram civilizados. Kingsmill. Sobre a ilha de Tapitô, desse grupo, encontramos as mesmas pirâmides de pedras altas e esguias do arquipélago das Gilbert e Marshall. As Marianas. Nessas ilhas, entre as quais Guam, os vestígios apresentam um aspecto diferente. São altas colunas de pedra maciça, truncadas, tendo em cima uma pedra esférica. Havaí. A uns 50 quilômetros de Hilo, existe uma grande ruína sobre uma colina, chamada Cook. Encontramos uma outra ruína em Kona. As Marquesas. Existem várias ruínas notáveis nesse arquipélago. Num dado momento da história da Terra, existiu um grande continente no meio do Oceano Pacífico, que abarcava todos os grupos de ilhas sobre as quais podemos encontrar vestígios pré-históricos, e que tal continente possuía uma alta civilização. Nova Zelândia. Os maoris, indígenas da Nova Zelândia, possuem muitas lendas e tradições de um passado remoto. Encontramos também entre eles muitos símbolos sagrados antigos. O mais surpreendente é o tat, ou totem, que eles erigem na entrada de suas cidades. Ao empregar a palavra tat, refiro-me ao vocábulo egípcio. Esses pilares eram utilizados pelos maias, incas, atlantes, egípcios, caldeus e outros povos antigos. Austrália. O aborígene do norte da Austrália é com certeza
o tipo humano mais inferior de toda a Terra, inferior aos animais selvagens. Porém, encontramos uma pintura rupestre australiana que, sem a menor dúvida, é anterior ao estado selvagem atual. Existem 3 sinais notáveis nesta pintura. Em primeiro lugar, Ra, o Sol. Depois o número 3, símbolo de Mu, mostrado 2 vezes, e finalmente um machado. Quando os ingleses se estabeleceram na Austrália, o machado era completamente desconhecido pelos indígenas. Os monumentos de pedra gigantescos das ilhas do Pacífico foram sempre um enigma para os etnólogos. Acreditava-se que os polinésios brancos descendiam da raça branca original, e parecera que os documentos e traduções descobertos nas várias partes do mundo, no México, América Central, Índia e Egito, o confirmam. Na América Central e no México, a tradição reza que os primeiros habitantes desses países foram de raça branca. Os maias, ou maiaques, que construíram os enormes edifícios cujas ruínas acham-se atualmente espalhados por todo o país, eram de raça branca. As inscrições nos templos de Yucatán revelam que eles vieram de terras que se estendiam a oeste da América, ou seja, a Polinésia. Os documentos hindus nos falam que a parte central da Índia, o Planalto do Deccan, foi em primeiro lugar colonizado por uma raça branca chamada Maia, que tinha vindo da Birmânia, que sua pátria se achava a uma lua de distância em direção ao sol nascente, a leste da Birmânia, ou seja, a Polinésia. Fica assim provado que aqueles que chegaram na América vieram do oeste, e os que vieram para a Índia chegaram do leste. É uma prova irrefutável que o país dessa raça branca era um continente que se estendia entre a América e a Ásia. Abre aspas. Nas Ilhas Sanduíche, diz que no início a terra continha apenas água, mas uma grande ave desceu do céu e botou um ovo no mar. O ovo, ao ser fecundado, deu nascimento ao Havaí. Fecha aspas. Esta era a cosmogonia dos antigos. Todos dizem que a água recobriu a superfície da terra e que a vida começou por um ovo cósmico colocado no mar. Samoa. Os indígenas de Samoa possuem uma tradição segundo a qual, abre aspas, no início a terra inteira estava coberta de água, fecha aspas. O dilúvio. O'Brien escreve em seu livro Ilhas Místicas do Sul do Pacífico, abre aspas. Na maior parte das ilhas polinésias existem lendas de um dilúvio universal do qual poucos escaparam, fecha aspas. Adão e Eva, abre aspas.
Os polinésios fazem uma ideia muito precisa da origem do universo e da do homem. Fecha aspas. Havaí, abre aspas. Taaroa criou Araea do barro vermelho e soprou em suas narinas. Fez a mulher de um osso do homem e a chamou de Eva. Fecha aspas. Caim e Abel. Uma tradição de Tonga afirma que, abre aspas, o filho do primeiro homem matou seu irmão. Fecha aspas. Nova Zelândia. Uma tradição dos estados maoris declara a mesma coisa. Torre de Babel. Abre aspas. Em Fiji, pode-se ver ainda o lugar onde foi construída uma imensa torre, porque os fijianos eram curiosos e desejavam ver a lua de perto, para saber se ela era habitada. Fecha aspas. Cosmogonia polinésica. Tahiti. Abre aspas. Taaroa, cujo nome se pronuncia diferentemente conforme os arquipélagos, foi o pai da cosmogonia tahitiana. Sua mulher era Ina, a terra, e seu filho, Oro, o senhor do mundo. Fecha aspas. Isso se refere à cosmogonia mais antiga, ou seja, a Trindade. Forças místicas. Na época da primeira civilização da Terra, eram conhecidas muitas ciências de difícil compreensão, que hoje estão no esquecimento, perdidas entre as duas civilizações. Os adeptos da cultura antiga podiam andar sobre o fogo sem se queimar, como descreve a Bíblia e o Popol Vuh. É fato corriqueiro que certos indígenas das ilhas do Pacífico são capazes de andar sobre brasas sem se queimar. Podemos ver isso no Havaí e nas Ilhas Fiji. Há alguns anos, anunciou-se que em Samoa os cegos podiam ver através da pele. Grécia. Podemos encontrar algumas alusões à mãe pátria do homem nos escritos dos filósofos da Grécia Antiga. O alfabeto grego moderno é composto de vocábulos maias, que formam uma descrição da destruição de Mu. A tradução é a seguinte, abre aspas. As águas se abatem sobre as planícies e as cobrem. Onde existem obstáculos, formam-se praias e os turbilhões de água agitam a terra. As águas estendem-se sobre todo ser vivente e que se move. Os fundamentos da terra cedem e Mu fica submersa. Ficam fora d'água apenas os picos das montanhas. Os turbilhões sopram e o vento resfria a terra. No lugar dos vales existem grandes abismos glaciais. Nos pontos circulares formam-se lamaçais. De uma abertura saem vapores e lavas vulcânicas. Fecha aspas. Origem da cruz grega. É encontrada no Yucatán e na América Central em particular. É o símbolo central do brasão real de Mu, o Império do Sol. O hieróglifo é uma frase completa, o que significa, abre aspas, a terra de, o país de,
fecha aspas, e por extensão, abre aspas, o império de ou o reino de, fecha aspas. Nos veremos no próximo capítulo. Até lá!